Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como intensificar a sua vida de oração. Eu vou aqui compartilhar algo muito pessoal com vocês. Cada pessoa tem a sua maneira de buscar a Deus, de se comunicar com Deus, na verdade, mas a oração é algo básico, é um princípio deixado para nós na palavra de Deus que nós devemos estar aí colocando em prática com frequência. E a nossa oração, na verdade, a oração é a nossa comunicação, a nossa forma de falar com Deus, não é? De nos comunicarmos com Ele. Por isso ela é tão importante aí para a nossa vida cristã. E eu vou compartilhar minha experiência com vocês. Eu não vou falar aqui, aprofundar em assuntos teológicos, até porque essa não é minha especialidade, mas vou falar daquilo que eu tenho vivido na prática, daquilo que eu tenho visto, que tem trago crescimento e respostas para a minha vida, tá bom? Então, primeiro, por que a oração é tão importante? Vou dar um exemplo para vocês muito básico. Se você é casado ou casada, você deve conversar com seu cônjuge todos os dias, não é verdade? Imagina você casado ou você casada aí e passar o dia todo sem conversar. Vocês ficam no trabalho o dia todo, tá? Não se comunicam, não se falam por telefone, mas chega à noite, estão em casa juntos, também não conversam. E o pior, imagina se vocês ficassem dias ou semanas sem se falar. Você acha isso certo? Você acha isso normal? Com certeza não. Isso é resultado de um casamento que não vai bem, que está com muitos problemas, que provavelmente está morrendo, não é mesmo? Então a comunicação é chave para o relacionamento. E para o nosso relacionamento com Deus não é diferente. Se nós queremos ter comunhão com o nosso Deus, nós precisamos estar nos comunicando com Ele com frequência, e por que não dizer o tempo todo? Vou falar um pouquinho sobre isso. Quero dar um outro exemplo aqui também muito simples. Uma planta, para que ela esteja bem verdinha, para que ela esteja viva, ela precisa ser nutrida, ela precisa de nutrientes, ela precisa ser aguada ali, ela tem que ter água, né? Algumas plantas, obviamente, não vamos falar das exceções, mas o normal é que a planta receba água com frequência. E assim também a nossa vida com Deus. Para que nós estejamos nutridos, nós precisamos estar ligados com Ele. E uma das maneiras de nós fazermos isso, talvez a principal, é através da oração. Então vamos falar um pouquinho sobre alguns passos aqui bem práticos, não é? Que podem nos ajudar a intensificar a nossa vida de oração. O primeiro deles que eu quero falar com você é sobre prioridade. Gente, se você considera um relacionamento importante para você, como eu disse, você vai priorizá-lo. Não adianta a gente falar para Deus assim, olha, Deus sabe que eu tô sem tempo, Deus sabe que eu tô na correria, Ele vai entender. Não é bem assim. Aliás, não é assim de jeito nenhum. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que buscar a presença dEle, que nós temos que buscar o reino dEle em primeiro lugar, não é? E as demais coisas vão vir depois, vão ser acrescentadas. Então, a nossa vida de oração só pode ser intensificada, ter uma qualidade melhor, se realmente nós priorizarmos essa vida de oração. E aí eu quero falar para você sobre essa questão de prioridade. Como eu disse, nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Ele está em primeiro. Deus não topa, não tem negócio com Ele ficar em outro lugar na nossa vida que não seja o primeiro. O lugar dele é o primeiro. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E esse é o lugar de Deus. Em segundo lugar, a nossa família, não é? E em terceiro aí vem ministério, trabalho, estudo e outras coisas aí, de acordo com a sua lista de prioridade, porque eu não sei o que é prioridade para você. No entanto, nós precisamos entender essa hierarquia e muitas vezes até mesmo no nome do ministério, né, em nome das atividades ministeriais, nós abrimos um pouco mão da nossa qualidade de vida com Deus, de tempo com Deus, porque nós estamos correndo de um lado para o outro, fazendo visita, doações, cuidando de pessoas e nos esquecemos realmente de priorizarmos o nosso tempo com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Aqui, além de ir para o nosso passo 2, que é separar um tempo de qualidade com Deus, eu quero dizer o seguinte: eu gosto, faz parte da minha vida, da minha prática de vida diária, falar com Deus o tempo todo, enquanto eu me lembro, se eu tô no carro, se eu tô no supermercado, se eu tô trabalhando, seja o que eu tô fazendo, em vários momentos eu me pego ali conversando com Deus. Eu acho que a nossa vida precisa ser assim, sabe? Eu acho que a gente não precisa só separar um momento do dia, ou o dia da semana que seja mais especial. É claro que você pode fazer isso acrescentando, mas eu creio que é o seguinte: primeiro, a gente tem que estar
orando o tempo todo, orando em espírito, onde quer que a gente esteja. Não é questão de ficar religioso demais, nem de mostrar para as pessoas que você está fazendo, não, é algo seu com Deus, é o seu secreto com Deus, é a sua oração em espírito. O tempo todo nós devemos orar em espírito, a respeito de tudo, a respeito de uma pessoa que a gente vê na rua, de alguém que vem na nossa mente, nós precisamos orar por aquela pessoa, a respeito de coisas da sua vida, de angústias, de ansiedades e de sonhos, e falando com o Senhor. Eu acho que isso que é realmente ter comunhão com Deus. E aí nos leva para o segundo passo, que é também ter um tempo de qualidade com Deus, sabe? Eu acho que no nosso dia a dia nós precisamos sim separar um tempo de qualidade com Deus. E um tempo de qualidade para mim é, eu entro pro meu quarto e eu fico ali e eu gosto de colocar uma canção primeiro e cantar louvores a Deus, para depois começar agradecendo a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, e depois então apresentar os meus pedidos, as minhas ansiedades para Deus, e tirar um tempinho também para ouvi-lo falar comigo. Nós também vamos falar sobre isso nesse vídeo. Tá bom? E aí, nessa questão de separar um tempo de qualidade, eu queria te dar uma dica que eu faço aqui em casa, que é ensinar as pessoas a respeitarem o seu momento de oração, sabe? Eu falo para os meus filhos, às vezes, claro, eu tenho meu momento de orar com eles, de nos reunirmos para orar, mas em muitos momentos eu falo, agora mamãe vai pro quarto, vai orar um pouco, então vocês vão brincar, vão fazer outras coisas. Eu acho muito importante a gente deixar as pessoas da nossa casa compreenderem que o seu momento de oração é muito importante para você, e eu creio também que fazendo isso você estará ensinando as pessoas que estão à sua volta que priorizar o seu tempo de oração é muito importante. Terceiro passo aí é valorizar o seu lugar secreto, né? Que também tem a ver com isso que eu estava falando. E tem um texto que diz, olha, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto recompensará. É maravilhoso nós orarmos na igreja, nós orarmos em outros lugares, nós orarmos com os outros, mas é também muito importante nós valorizarmos o nosso lugar secreto, o nosso lugar com Deus, o lugar em que nós tiramos para ficar somente nós e Ele sozinhos ali no nosso momento a sós, ouvindo Deus, falando com Ele e tendo aquele momento realmente de intimidade com Deus, tá bom? Então, terceiro, valorize o seu lugar secreto. Essa é uma forma de intensificar também a sua vida de oração. É claro que esse texto se refere também a pessoas religiosas que queriam ficar orando nas sinagogas, né? Para aparecer mesmo, para aparecer muito santo, muito religioso. Mas eu quero abordar esse outro aspecto também. Além de você se separar para não estar mostrando para ninguém, você valorizar esse seu tempo a sós com Deus, tá? E esse texto que eu li para vocês está em Mateus 6,6. E vamos lá. O quarto aspecto de intensificar a sua vida de oração é: creia que você está sendo ouvido, creia que você será respondido. Tem um texto que diz bem assim, olha... e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Então, o que é importante aqui? Importante crer naquilo que você está orando, pedindo, colocando diante de Deus, porque muitas vezes nós entramos para o nosso momento de oração, ou nós começamos a falar com Deus, e parece que a gente começa a duvidar que realmente a gente está sendo ouvido, ou que a gente está sendo respondido. Não, entre com fé, entre com ousadia, e creia que o Senhor está ouvindo a sua oração, e que tudo que você pedir crendo, você receberá. E nisso eu quero passar para o quinto ponto, que é: retome o foco todas as vezes que for necessário. Eu não sei se vocês já passaram por isso ou se só acontece comigo. Às vezes eu tô orando e aí eu começo a pensar naquilo que eu tenho que fazer, nas minhas preocupações, naquilo que eu tenho que resolver. Então retome o foco. O que eu faço nesse momento que eu percebo que o meu pensamento fugiu, não é? Porque nós estamos ali no nosso espírito comunicando com o Senhor, mas aí a nossa mente, a nossa alma, às vezes querem entrar na frente, atrapalhar, interferir. O que eu falo? Eu retomo, eu falo: Senhor, me perdoa que eu tô perdendo aqui o meu foco, meu momento contigo é tão importante para mim, eu quero retomar isso aqui. E aí, então, eu começo de novo a retomar aquilo que eu estava orando a respeito, mas para isso a gente precisa realmente estar assim, com intencionalidade, focada no nosso momento de oração. Não permitir, sabe, que a nossa mente fique fugindo ali enquanto nós oramos, porque isso acontece, viu, gente? E aí nós vamos para o sexto passo, que pode te ajudar também bastante, é ter uma lista de oração, ter propósitos de oração, apresentar motivos diante de Deus, causas pessoais que sejam importantes para você, mas também orar pelo próximo, orar por aqueles que necessitam. E eu não vou ter tempo de entrar isso aqui, mas os alvos de oração são tantos, né? A palavra nos ensina a orar
para os nossos próximos, nós precisamos orar para que as pessoas se convertam, por pessoas conhecidas, por pessoas que estão necessitadas, por enfermos. Precisamos orar pela nossa nação, pelas nossas autoridades, orar por Jerusalém, orar pelas nações da terra, orar para que o reino de Deus seja estabelecido. Então, os alvos são muito. Ter uma listinha de oração e fazendo ajuste nelas, né? Imagina, você continuar orando por uma coisa que você já recebeu a resposta, não faz sentido. E você tá orando também por um propósito, você sente que ali você já cumpriu a sua missão, também passa para a próxima, risca da listinha e continua ali ajustando os seus alvos de oração, tá bom? E o 7º é ajuste sua vontade à vontade de Deus, tá? Se a palavra de Deus fala que tudo que nós pedimos crendo nós receberemos, por outro lado, Tiago diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Por que então que nós não estamos recebendo aquilo que nós estamos pedindo? Tem duas coisas que eu quero dizer a você aqui. Talvez você não recebeu porque você desistiu de orar a respeito daquilo, você desistiu de se empenhar naquilo que você tanto estava clamando ao Senhor, naquela causa que você colocou diante do Senhor, mas também talvez você está orando por algo que não está dentro da vontade de Deus para você. Então, se você ora, Senhor, faça a tua vontade em mim, e depois você percebe que algumas coisas na sua vida você não está tendo a resposta da oração daquilo que você está pedindo para Deus, pode ser que o seu alvo de oração não esteja ajustado com a vontade de Deus. Então, procure, por isso que nós precisamos buscar conhecer a vontade de Deus para nós, compreender a vontade, compreender os tempos e as estações de Deus na nossa vida, para que a gente entenda, para que a gente comece, na verdade, a orar de uma forma mais eficaz, em que a nossa vontade se encontra com a vontade de Deus, não porque Deus vai fazer a nossa vontade, porque nós estamos ali, né, igual aqueles filhos mimados, eu quero, não, mas porque nós buscamos conhecer a vontade de Deus, e quando nós apresentamos isso a Ele, isso vem de forma poderosa se unindo aí, e o Senhor tem prazer em realizar aquilo na nossa vida. 7º passo para que você intensifique a sua vida de oração, de acordo com aquilo que eu tenho, como eu disse, né, como experiência, perseverança. Gente, quantas vezes a gente começa, às vezes, a orar a respeito de algo e rapidinho a gente desiste, sabe? Eu acabei de ter uma resposta de Deus, nós como família, eu e minha família, acabamos de ter uma resposta de Deus de um alvo de oração de quase 9 anos que nós vivemos pedindo, orando, fazendo a nossa parte, um dos nossos passos, né, práticos aqui nas nossas obrigações, mas também colocando diante de Deus e clamando e batendo ali na porta. Olha, bata e a porta será aberta, né? E tem uma tradução que eu creio que vem do hebraico, é bater e continuar batendo naquela porta. Então, agora, 9 anos depois, nós recebemos a resposta, e eu quero te incentivar a perseverar naqueles alvos de oração que realmente está aí no seu coração e não sai, sabe? Passa ano após ano, aquilo continua no seu coração de uma forma assim, queimando no seu coração, e você não está vendo a resposta, mas você vai continuar orando por aquilo, e no momento certo essa resposta virá. Além disso, perseverar na disciplina, não é? De oração. As nossas disciplinas espirituais, a leitura da palavra, a oração e jejum, elas não são fáceis também. Elas são uma luta contra a nossa carne. Nós precisamos perseverar nelas realmente com disciplina, tá bom? 8º. Gosto muito disso também, eu tenho vários caderninhos, registrar as suas respostas de oração. Gente, vocês não têm ideia do bem que isso faz. Quando eu começo a passar por momentos difíceis, ou quando aquele desânimo tenta me abater diante de algumas circunstâncias que todos nós passamos na vida, eu começo a retomar os meus escritos, eu começo a retomar as minhas listas de gratidão, daquilo que o Senhor já fez, das experiências que eu tive com Deus, e aquilo me fortalece tanto que eu levanto dali forte e falo, gente, meu Deus já fez. Tem uma música que diz, né, que eu gosto muito, meu Deus já fez e fará outra vez. Então eu creio muito nisso, sabe? Retomar, escrever, registrar os seus pedidos de oração depois das respostas que você teve aí, com certeza pode também te ajudar muito a fortalecer a sua fé, para aprofundar aí a sua vida de oração. Sem falar que alguns testemunhos também podem edificar a fé de outras pessoas, não é verdade? E é isso. 9º. Gente, eu sei que eu falo rápido, viu? Se eu estiver falando muito rápido, deixem aí nos comentários que eu vou procurar ir mais devagar um pouquinho, mas é que eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês, então eu fico assim. O 9º é dê tempo para Deus falar com você. Eu aprendi isso, gente, com a Joyce Meyer, que é uma pregadora, uma ensinadora da palavra de Deus que eu gosto muito. E isso é um exercício. Talvez você fale assim, eu não consigo ouvir Deus falar comigo.
tem várias formas de Deus falar conosco. Eu posso gravar um vídeo só sobre isso, mas olha, Deus fala conosco através da sua palavra. Deus fala conosco através de outras pessoas. Deus pode falar com você através de algo do seu cotidiano, da sua rotina que simplesmente te chamou a atenção e você sentiu algo diferente, você viu algo diferente naquilo, você pode ver aquilo como um sinal de Deus. E então Deus fala conosco através da palavra, Deus fala em impressões no nosso espírito, Deus fala através de pessoas que são cheias de Deus, que podem orar por nós, que podem trazer uma palavra também diretiva de Deus para nós. Então tem várias maneiras de Deus falar conosco. Só que tem uma maneira que é justamente essa, né, que Deus fala conosco através da palavra, de impressões no nosso espírito. Essa expressão é da Joyce Meyer, não é minha, que quando você está orando, às vezes a gente tem a tendência de falar demais, de ir lá pedir um monte de coisa para Deus, falar um monte de coisa para Deus, depois a gente acaba o nosso tempo de oração e corre. Gente, e o momento de Deus falar conosco? Eu creio que Deus, ele talvez, né, pense assim, nossa, ela falou e não deixou falar nada. Se você tiver aí essa estratégia de se aquietar um pouco, sabe? De se aquietar um pouco no seu tempo de oração para ouvir Deus falar com você, ou até mesmo pegar a sua Bíblia e começar a estudar ali no seu tempo, né? Ali você tá orando e falando com Deus e ao mesmo tempo lendo a palavra. Tenha certeza de que Deus vai falar com você, Ele vai trazer direções, Ele vai te dar discernimento e o Espírito Santo tem um papel fundamental aqui nesse tópico aí de ouvir Deus falar com você. E tenha certeza de que, por mais que às vezes a gente possa... Você pode falar, mas eu tenho medo de não ser, de confundir, mas a cada vez mais que você for exercitando isso, você vai ter maior sensibilidade para entender, realmente discernir se é a voz do Senhor, se é o Espírito Santo que está falando com você ou não. Então, para intensificar a sua vida de oração, dê tempo para Deus falar com você. 10º e último tópico é: busque recursos que possam te ajudar. O que você faz quando você quer conhecer a respeito de alguma coisa? Você busca aquilo ou aqueles que têm mais instrução do que você. Você pode ouvir ministrações de pessoas que você sabe que são confiáveis, não é? Que estão realmente ministrando a palavra de Deus. A própria palavra de Deus, busque todos, hoje com a internet, você pode digitar aí no Google, ó, versículos sobre oração, você vai encontrar uma lista gigantesca e comece a lendo isso. E além disso, eu gosto muito, muito, muito de livros que possam nos instruir. Eu quero deixar 2 dicas aqui para a gente finalizar o nosso livro. Os livros da escritora Stormy Omartian são muito bons e tem inúmeros autores, tá? Que eu posso também indicar para vocês, mas eu queria deixar hoje os da escritora Stormy Omartian, vou colocar o nome aqui para vocês, e também esse daqui, Orando a Palavra, com a Valnice Milhomens, tá? Eu vou gravar um vídeo só sobre isso daqui, Orando a Palavra com a Valnice Milhomens, porque eu achei muito, muito poderoso, muito relevante para a nossa caminhada cristã, então eu vou estar falando mais sobre isso daqui. Gente, então busque conhecimento para que você possa crescer aí, intensificar a sua vida de oração, a sua comunhão com Deus, crescer na sua vida espiritual e também conquistar vitórias no mundo espiritual. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Foram muitos tópicos aí, mas tem muita coisa pra gente falar. E deixe no seu comentário aqui pra mim o que mais chamou atenção aqui, que você talvez já tenha uma caminhada com Deus e não fazia e vai começar a fazer a partir de agora. Eu quero muito ouvir de vocês, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que você pode abençoar. Um grande abraço e até o próximo.